Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje analisamos a Cimeira da Primavera, onde o primeiro-ministro português marca presença, assim como Rui Rio. Falamos do reordenamento da floresta como prioridade do governo e ainda uma análise ao relatório dos incêndios de 15 de outubro. Falamos também de arrendamento e arrendar casa em Lisboa é o dobro do resto do país. E terminamos com política local. Freguesias do Centro Histórico do Porto vão fazer greve. São então estes os temas que temos para análise hoje e comigo em estúdio tenho César Oliveira. César, obrigada desde já pela sua presença. Bom dia, Helena. César, começamos precisamente pela Cimeira da Primavera. Bom, é uma cimeira que também comemora o 30º aniversário da política de coesão, que é importante valorizar nestas circunstâncias. Vai tratar naturalmente de assuntos relacionados com a economia, económicos, nomeadamente a consolidação da nossa moeda, digamos, a sustentabilidade, a valorização. Vai naturalmente criar, isto é, discutir assuntos relacionados com políticas orçamentais e impostos na União Europeia e vai, com certeza que vai ser, é indiscutível que vai acontecer essa discussão à volta daquilo que são já as taxas para o alumínio e o aço relacionado com as taxas que os Estados Unidos vão sujeitar à União Europeia. Pronto, e este é um conjunto de assuntos relacionados com a economia, onde terão participação, como referiu, o Primeiro-Ministro e o Presidente, o Mário Centeno, e também o Rui Rio, que, deixe-me aqui fazer uma pequena referência, acho que é um sinal positivo fazer participar um líder da oposição nestes assuntos que são centrais, que são transversais a todos os partidos que estão com a Europa, que são europeístas, não é? E é um sinal, nomeadamente do próprio Primeiro-Ministro, que abre e que motivou a ida do líder da oposição com objetivos de tratar de assuntos muito importantes para bem de todos, para bem de Portugal. Portanto, é um sinal muito positivo, coisa que ele não pode fazer, deixe-me meter este parênteses, coisa que ele não pode fazer com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, que suportam o governo na Assembleia da República, mas que não são europeístas, não é? Portanto, António Costa revela-se aqui um negociador nato, um estratega, não é? Que, pronto, se gosta ou não se gosta, acho que E de facto, essas suas palavras revêem-se aqui também na posição de Rui Rio, que se coloca ao lado do governo no apoio ao aumento das contribuições europeias para o orçamento comunitário. Exatamente, quer dizer, é esta, o Rui Rio falou, tem afirmado isso, à parte das polémicas citas que andam à volta do Estado-Geral ou que foram à volta do Estado-Geral e de uma vice-presidente. No fundo, o Rui Rio está determinado a recentrar o próprio partido do PSD com políticas que mais à esquerda, não se distrai com as outras políticas malabaristas, nomeadamente do partido que está à direita do PSD, ou seja, o CDS, e recentra a sua posição naquilo que são os interesses nacionais, independentemente das conveniências eleitorais. Portanto, isso depois há de se ver, mas não há dúvida nenhuma que estes assuntos são de interesse nacional, são de interesse da Europa. E é isso também que Rui Rio fomenta, que de facto é de interesse nacional. E Rui Rio faz aqui esta ligação, esta adesão, que parece-me muito importante e relevante. Esta cimeira também, Helena, não vai deixar de discutir a saída do Reino Unido da União Europeia, que, como sabem, está previsto para o dia 27 de março,
finalmente com os acertos um acordo aqui entre Bruxelas e o Reino Unido para a sua saída, e eu penso que as coisas estão a fazer-se de uma forma mais sensata, não é? Pronto, o Reino Unido se calhar há de um dia arrepender de ter saído da União Europeia, mas é outra questão, são outros assuntos, mas também a Europa, a Comunidade Europeia, tem dado notas que, apesar de tudo, não ser agradável para a União Europeia, não vai com certeza ser agradável para o Reino Unido, mas a União Europeia tem dado sinais de que quer manter uma relação estreita e uma relação de consideração com o Reino Unido. Isso parece muito positivo, sinceramente. Ainda em relação a esta cena que tem acontecido do Skripal, esta situação do envenenamento do espião, que está a levantar muitas polémicas, a Cimeira vai debater essa questão, não só pelos riscos que isto implica de segurança para a Europa, mas também num ato de solidariedade que eu acho que vai ser reafirmado nesta cimeira. Portanto, é uma cimeira de qual se tem algumas expectativas, mas também algumas certezas, e a certeza principal é a coesão. Portanto, celebra-se a coesão, e isso parece muito importante, mais importante que algumas discussões e alguns interesses partidários, político-partidários, mas parece muito importante. O cidadão, eu como a Helena, como outros cidadãos de Portugal, gostam e se quiser, dá-nos estabilidade de viver, estabilidade de esperança e emocional. E, portanto, isso é bom quando acontece assim. Esta cimeira vem numa altura que ideal. É a saída do Reino Unido e estas situações que podem perigar a segurança da Europa e no mundo da Europa, a consolidação de uma decisão de reforçar as colaborações com a União Europeia e com os Estados e com a NATO, não é? É preciso... e vai versar esta cimeira, vai versar também esta situação, portanto, considero muito interessante, vai ser muito interessante esta cimeira para Portugal, para a União Europeia, mas para Portugal também. Muito bem. César, falamos agora de floresta, falamos do reordenamento da floresta. O Ministro da Administração Interna disse que a prioridade absoluta do Governo são os desafios de médio e longo prazo que passam por uma aposta no reordenamento das florestas e na prevenção. Que leitura podemos fazer, então, destas declarações do Ministro da Administração Interna, que vem na sequência do relatório dos incêndios, que também iremos falar com algum pormenor? Olha, esta questão da intervenção do Ministro, no fundo, é a fuga para a frente. E bem... porque é preciso discutir o futuro e não tanto estar aqui a massacrar o passado. É evidente que há aqui claramente, já vamos ver a seguir, mas há claramente aqui algumas fragilidades das instituições nesta matéria. Mas o que o Ministro anuncia, o reordenamento da floresta, não pode ser só... O reordenamento pode ser muito englobante, não é? Desde logo entram a questão das limpezas, não é? E depois a questão da reflorestação. É preciso que o Estado determine áreas de reflorestação de acordo com os territórios, de acordo com as acessibilidades, não é? E com os recursos para tratar das florestas, não só para os incêndios, mas para o tratamento das florestas, e nomeadamente as florestas que são de propriedade do próprio Estado, ou de institutos que são do Estado. E com espécies, naturalmente, passando por escolhas de espécies para... E depois, uma outra coisa que também é muitíssimo importante, que eu acho que vai
vai acontecer, que é reforçar a área da fiscalização com o apoio das autarquias, nomeadamente com as polícias locais, mas é muito importante reforçar a área da fiscalização das florestas. Antigamente havia um corpo mesmo próprio para as florestas, isso foi acabado, foi transformado, mas é preciso também reordenar isto. Fazer também parte deste reordenamento da floresta. Exatamente. Meios humanos que os poderiam meios humanos aqui também dar uma grande ajuda nesta prevenção dos incêndios Acho que é indispensável, florestais. Helena, acho que é indispensável. Veja, a acessibilidade, o reordenamento, a própria escolha das espécies, de acordo com os territórios e de acordo com as acessibilidades. E, naturalmente, a fiscalização, que é indispensável. Portanto, a dotação em relação ao combate dos incêndios é outra questão, que também é importante, mas se o Governo preparar um documento de forma a que se preencham estas questões que aqui referimos, eu acho que é uma boa medida para Portugal, para as florestas e de combate aos incêndios. Não é? Tem que ser um tema central, César. Central, transversal a todos os partidos. Agora as culpas têm que ser secundarizadas e têm que todos os partidos ter uma noção de Estado em relação a isto, quer dizer, toca a este governo como pode tocar a outro mais tarde, como já tocou a outros passado, mas realmente é um problema e como tal, pronto, é um problema central que lá está, onde entra o interesse nacional e muito menos ou pouco ou nada o interesse partidário e político, percebe? E, portanto, isso estão a acontecer situações que eu parece-me que muito positivos, que estão a ser tratados, coisas que muitas vezes eram tratados como assuntos político-partidários ou como algumas forças políticas ainda têm alguma apetência nessa matéria, o Estado, e aí tenho que dizer, tem tido um papel fundamental, relevantíssimo, o Sr. Presidente da República, que da sua forma peculiar tem demonstrado estar atento a tudo e exerce uma espécie de influência discreto, mas que vai produzindo, estas coisas vão aparecendo, não é por obra e graça do Espírito Santo, há mãozinhas de algumas pessoas nesta matéria, portanto, é importante. César, passamos agora então para o próximo tema, o relatório dos incêndios de 15 de outubro, mas antes é importante também referir que o Governo quer um reforço do papel das Forças Armadas. Naturalmente, aliás, o relatório aponta exatamente para essa lacuna, essa falha estrondosa. Os relatórios apontam, nomeadamente, para incúrias, nomeadamente das Autoridades Nacionais de Proteção Civil, apontam também, aliás, do INEM, das Forças de Segurança, Ciresp também. E também do Ciresp, fundamentalmente, e também a questão das Forças Armadas. As Forças Armadas que até aqui só iam se fossem chamadas ou solicitadas, elas têm que aparecer num novo figurino. Não é preciso serem chamadas, é preciso estar lá. Conforme os bombeiros estão, as Forças Armadas têm que ser dotadas e têm que ser preparadas. Agora, não há guerra, não temos guerra, felizmente, temos que garantir a segurança, e a segurança não se fica por a segurança externa ou a segurança das Forças Armadas na sua essência para fazer guerra ou conter as guerras. É preciso aos mais diversos níveis e a segurança também com a segurança das pessoas é também uma obrigação das Forças Armadas. César, o relatório diz que era impossível combater o fogo de outubro, mas que a estratégia deveria ter passado pela defesa e proteção das populações. São alguns dados que vão surgindo relativamente a este relatório. Esses dados vão surgindo, aliás, o relatório
foi entregue e aponta objetivamente situações muito preocupantes, nomeadamente as incúrias, quer dizer, a falta de comunicação, a falta de resposta imediata que aconteceu, por exemplo, pela parte do INEM, temos que chamar os bois pelo nome, e digamos, e se calhar algum alinhamento das forças responsáveis. Quer dizer, quais foram as forças responsáveis e atuantes? Foi os bombeiros, que é a primeira coisa que as pessoas chamam aos bombeiros. Quando eles sabem, são os primeiros a ir e muitas vezes vão para o terreno de corpo, de peito aberto, exposto às balas, sem ter às vezes retaguarda para os proteger, para fazer o trabalho complementar. Portanto, esse relatório confirma isso e confirma também uma outra coisa muito preocupante, Helena, que é a questão que se está-se a apurar, embora o senhor, o administrador, o diretor-geral da EDP, já veio dizer que não houve nenhuma falha por parte da EDP, mas eu digo uma coisa, os relatórios vão de provar, não é? Mas claramente que nesse caso e em muitos outros casos que têm acontecido ao longo dos anos, há muitas situações que são, com certeza absoluta, provocadas pela EDP. Nós ontem vimos uma peça em que eles fiscalizam as linhas de helicóptero, mas nós só vimos aquela peça, não é? E quantas linhas de alta tensão, de alto risco de provocar incêndios, de provocar faíscas, portanto, provocar raios em que depois caem nas árvores e aquilo depois é um ar que lhe dá, pronto, e isso acontece no meio das florestas intensas, onde passam as linhas de alta tensão. Poderá haver lá incendiários numa floresta muito densa, muito distante dos meios de comunicação? Poderá haver, mas não há dúvida que há um fato, se calhar o maior incendiário são as linhas de alta tensão que passam pela EDP, quando devia já a EDP há muitos anos estar a tratar desse trabalho de casa, era de enterrar as linhas, enterrar de uma forma segura as linhas de alta tensão, como se acontece em alguns países. Portanto, é uma situação que o Estado vai ter que atacar, porque isso é uma situação que se vai manter, se não for mandar cortar os pinheiros ou cortar coisa debaixo da linha, mas isso não interessa. Manda cortar, mas se cair uma faísca, se tiver um bocadinho de rama de qualquer árvore, pega e propaga-se imediatamente. Da mesma maneira que o cigarro para a berma da estrada, que muitas vezes se deita fora e ele vai incendiando para aí adiante. Ora, são tudo medidas cautelares que este relatório já projeta como tendo sido as causas primeiras destes incêndios, que não é só um, são muitos, destes incêndios que acontecem e que, naturalmente, tem que ser olhado pelo Estado de uma forma com um pedido de colaboração muito próximo pela parte aos municípios, porque são os agentes de proximidade que podem ver essas coisas e denunciá-las, não é? Que é indispensável a colaboração do município e depois convenhamos que é preciso o Estado também olhar para os meios de combate aos incêndios. Não se pode o país estar sujeito a ter um avião ou um helicóptero, seja o que for, de combate aos incêndios e eles estarem parados por falta de combustível, ou por falta de peças, ou por falta de um piloto, ou seja o que for. Quer dizer, é completamente estúpido a gente estar a saber que isso aconteceu e não se fazer alguma coisa nesse sentido. Portanto, muito bem. César, uma última questão relativamente ainda a este relatório. A Comissão Técnica Independente diz que novas regras são exemplo de leis mal feitas, sem base técnica ou científica. Naturalmente, quer dizer, é evidente. Aliás, deixe-me dizer que, mesmo em relação a estas medidas de limpeza dos terrenos, há já comissões de avaliação
que vão pondo em causa também as regras que estão a ser impostas, a ser criadas. Portanto, isto é uma matéria que carece de aperfeiçoamento às realidades concretas, envolvendo todos os agentes. Portanto, isto não pode ser feito unilateralmente. E quando o Ministro anuncia que há o reordenamento da floresta, tem que conter também este tipo de pessoas, de agentes, de instituições, de conhecimento próximo para serem mais eficazes. Portanto, é natural que isso aconteça, Helena. Muito bem, passamos agora então ao nosso próximo tema, depois de termos aqui analisado alguns pontos do relatório relativo então aos incêndios de 15 de outubro de 2017. Falamos de arrendamento, César, e arrendar casa em Lisboa é o dobro do resto do país. A média de custo em Lisboa, portanto na Grande Lisboa, sobretudo mais na zona central, é de 9,62 € por metro quadrado, enquanto que a média nacional está em 4,39. Estamos a falar de mais do dobro. Embora hajam concelhos, como sendo Cascais, Oeiras e o Porto, que têm 6,77 € por metro quadrado, mas pronto, isto é o fenómeno da procura, do turismo, da relevância que o país tem tido. Há aqui contenções, há aqui exageros, aliás, e que têm que ser feitas as devidas contenções. Não é em vão também que os próprios partidos, nomeadamente o PSD e o PS, estão a preocupar-se com isto para que não haja especulação, por um lado, e por outro lado, que haja alguma facilitação de alargar o mercado de arrendamento para que se contenha esta especulação, porque isto não há dúvida nenhuma que é especulação. Porquê? Porque ainda há muita falta de mercado de arrendamento e é preciso facilitar aquilo que são as normas europeias para a facilitação do arrendamento, isto é, melhorar a questão da requalificação e depois colocar regras de agilização do arrendamento. Portanto, isto é uma situação última nota, César, para passarmos para o nosso último tema. Não é? Muito bem, falamos agora então de política local, falamos das freguesias do Centro Histórico do Porto que vão fazer greve, em causa os salários em atraso. Não é muito normal uma autarquia fazer greve, mas também tem essa legitimidade, não é? E eu acho que o António Fonseca, que é um homem, é um presidente que eu considero próximo, muito próximo das populações, que gosta muito das populações, e o que ele refere é que está muito dependente do orçamento da Câmara, que não tem conseguido, porque são uma quantidade de freguesias, não tem conseguido, o pessoal que está nessas freguesias representa-lhe 70 e tal por cento, 78% do orçamento da União das Freguesias e, portanto, admito que seja difícil gerir um conjunto, uma União de Freguesias com esta carga, com esta percentagem dedicada aos gastos com pessoal. Portanto, como é que se podem encarar as críticas feitas por António Fonseca à autarquia do Porto? É porque a autarquia do Porto tem que dotar esta União de Freguesias com as suas especificidades que António Fonseca vem reivindicando ao longo de muitos anos, ao longo de alguns anos, e ele que foi eleito também nas listas que estão também na Câmara Municipal. Acho que de facto as críticas objetivas que ele faz é que as suas freguesias, que se situam muito fundamentalmente no centro histórico do Porto, que têm especificidades próprias, têm que ser olhadas pela autarquia também de uma forma diferente. Não é só falar no centro histórico, património mundial e esse momento. Tem que se falar também naquilo que são a dotação dos meios, e isso de proximidade relacionados com a autarquia, com as autarquias, sejam elas municipais ou de freguesia. Portanto, António Fonseca, com certeza absoluta, o que menos quer é que ter os ordenados em atraso. E eu tenho a certeza que ele que vai evitar claramente essa
anunciado a greve. Eu julgo que ele que vai evitar isso. Muito bem, só uma última nota relativamente então a esta questão da greve da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, agendada então para 26 de março. Em resposta enviada à Luz, à Câmara do Porto, esclareceu que a falta de pagamento de vencimentos não podia ser alegado nem imputado à autarquia ou a qualquer visto do Tribunal de Contas. Naturalmente que a Câmara do Porto tem que se defender, mas não há dúvida nenhuma que a Câmara do Porto sabe da sobrecarga que existe, nomeadamente em estruturas que existem no centro histórico, nas freguesias do centro histórico, e nomeadamente a carga que existe com encargos com pessoal que existe no centro histórico. E, portanto, não se pode pautar por essa postura, tem é que dar um passo à frente e colaborar e ver onde é que estão, se é preciso fechar as estruturas, há que se tratar disso, se é preciso expedir pessoal, há que se tratar disso, mas de uma forma sensata, que não prejudique ninguém, não é? E a Câmara do Porto tem que considerar a União de Freguesias como uma parceira e vice-versa. Muito bem. César, muito obrigada. Voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Terminamos então assim este espaço de opinião. Falamos de política local e da greve agendada então para dia 26 de março por parte da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto. Eu regresso amanhã.